Então, eu não tô nem aí se esse vídeo é, vai ficar muito feio, se eu tô muito feio, se meu cabelo tá uma merda, se os meus olhos estão uma merda. Eu não tô nem aí, né? Eu acho que essa é a única maneira que eu tenho de desabafar mesmo, sabe? Eu acho que é a única maneira que eu tenho de conseguir me fazer sentir alguma coisa, né? É muito difícil porque eu também não consigo falar tudo, sabe? É uma confusão de sentimentos, uma confusão de pensamentos. Eu nunca fui muito bom com sentimentos, né? Eu nunca fui muito bom com nada nesse cunho. Desde que eu me entendo por gente, eu sofro. Eu acho que eu sofro demais. Sofro antecipadamente, eu sofro desnecessariamente, né? Antes de eu começar a gravar, eu não tava sentindo nada, inclusive, nada. Eu simplesmente tava, tipo, de boa. E agora falando aqui, né, sei lá, com você que estiver aí do outro lado vendo, ou comigo mesmo, não sei. Falando com você, seja quem for, eu tô começando a sentir alguma coisa, né? Eu comecei a sentir alguma coisa. Tem uma pessoa que eu amo muito ela. Muito, muito, muito. Mas eu não tenho noção desse amor também. Eu não sei explicar ele. Ele é um amor imenso, sabe? Eu poderia dizer, né, no passado, que fosse uma dependência emocional. Só que hoje em dia, eu tenho certeza que não é uma dependência emocional. É que eu amo a pessoa. Eu sempre soube que ele é meu. Eu sempre soube que eu sou dele. Desde a primeira vez que eu vi ele, sabe? Eu conheci ele em um grupo do WhatsApp. E nesse grupo, o objetivo desse grupo, eu tinha um amigo em comum, né? O objetivo desse grupo é porque eu estava passando por uma situação muito tensa, espiritualmente falando. E o objetivo desse grupo era para essa pessoa me ajudar, para esse cara me ajudar, né? Eu vou chamar ele de Senhor D. Era para o Senhor D me ajudar. E beleza, só que ele quase não respondia nos grupos. Nesse grupo, no caso, né? Ele quase não falava lá. Ele estava lá, mas era como se ele fosse um fantasma, inclusive. Em algum dado momento, ele se afastou desse grupo. Ele saiu do grupo, né? Eu já era muito amigo do Senhor Ir, do Senhor I. Eu era muito amigo dele. Muito, muito, muito amigo dele. Que eu conheci também em outro grupo. E, inclusive, que moram em estados, né? Eles moravam em estados bem longe do meu. Bem longe do meu. Eu morava no Goiás e eles moravam em outros estados, sabe? A quilômetros de distância. Quando o senhor D saiu do grupo, eu senti a necessidade estranha de falar com ele e de entender o que tinha acontecido, né? Gente, eu não tô nem aí. Eu vou colocar aqui assim. Eu tinha a necessidade. Vamos ver se vai ficar aí. Eu nem sei se o áudio vai ficar bom, mas eu não tô nem aí. Eu não tô bem. É só uma maneira de desabafar mesmo. Eu sei que eu tô um caco, eu tô um horror, mas é sobre isso, né? Eu sei dizer o seguinte: que o senhor D saiu do grupo e eu senti a necessidade estranha de falar com ele. Quando eu fui falar com ele, eu chamei. Na época eu tinha acho que uns 19 anos mais ou menos, e eu nunca fui do tipo de correr atrás das pessoas. Eu já tinha saído de um relacionamento, eu tinha me recuperado desse relacionamento. Foi um relacionamento que eu também me casei com a pessoa, me amiguei com ela, eu fiquei vivendo na mesma casa que ela, junto com ela, né, por um tempo. E eu havia me afastado dessa pessoa, a gente, enfim, tinha terminado de uma maneira bem estranha. Tínhamos terminado e eu tinha passado um ano assim que eu ainda sofria muito, mas eu já estava bem melhor. E eu chamei essa pessoa. Gente, eu nunca fui do tipo de pessoa que eu tivesse que falar eu sou gay, ou eu sou trans, ou eu nunca tive que falar exatamente a minha sexualidade pra ninguém. Eu sempre fui muito bem resolvido comigo, mas nunca tive que falar pra ninguém. E essa pessoa, esse senhor desse, intitulava como hétero, só que eu sabia quem não é. Não que ele não fosse hétero ou que ele não seja hétero, mas que o fato de eu estar em um corpo masculino e ele estar em um corpo masculino, eu já sabia que ele é meu, sabe? E eu sou dele. Ou eu sou. Ele é meu e eu sou dele, né? E assim,
É muito estranho porque eu chamei ele demorou, ele ficou um dia praticamente sem me responder. Eu só chamei, perguntei por que ele tinha saído do grupo e ele não me respondeu. Em tempos, sei lá, tipo, qualquer que fosse o outro, uma pessoa que fizesse isso comigo, eu bloquearia na hora. Eu não estaria nem aí, eu bloquearia. Só que ele eu não consegui bloquear. Eu fiquei aguardando e ele me respondeu no outro dia. E aí foi o melhor dia, que foi o dia que eu conheci ele, de fato. Conversamos horrores. E um completando o outro, assim, sabe? Ele gostava das mesmas coisas que eu gosto. Nós falávamos a mesma língua, somos totalmente espirituais, totalmente confusos ao mesmo tempo e estranhos. Ele é de um signo de ar, eu sou de ar também. E pensa, né? Beleza. Passou-se muito tempo e eu sempre soube que haveria um momento em que ele se assumiria pra mim assim, sabe? Que ele falaria que já ficou com uma pessoa do mesmo sexo que ele e esse dia chegou. Quando esse dia chegou, a nossa amizade, entre aspas, que até então era só uma amizade, ela foi fortificada cada vez mais, até então era só uma amizade. Esse dia chegou, né? E quando esse dia chegou, né, dele se assumir pra mim, a nossa amizade ela deu um salto. Foi no momento em que ele compartilhou um nude comigo, que, enfim, isso não significa nada, mas ele mora em outro estado, né? Morava em outro estado. Beleza. E eu, sabe, emocionalmente falando, sentimentalmente falando, eu nunca fui muito bom. E aí eu tinha ciúmes, eu surtava, eu sempre fui muito insegura, eu sempre fui muito. Cara, eu era e sou, eu acho que, né, eu não aprendi a lição, né, na época, eu não tinha aprendido. A história tá se repetindo, gente. A história tá se repetindo. Nós avançamos a nossa amizade, só que não foi nada oficial, mas assim, já era um avanço muito grande pra mim, porque ele de fato falou que teve uma relação sexual mesmo com outro cara. Pra mim era algo muito significativo e nós começávamos mesmo a falar putaria mesmo em si, sabe? Falar coisas mesmo sexuais um para o outro. E foi no momento que eu surtei com ele um tempo, passei um tempo surtando com ele, né? Porque eu era insegura, ciumenta. E aí foi no momento que acho que ele não aguentou. E aí ele simplesmente em um dia, ele só me mandou, segue a tua vida, que eu não sou e tal. E começou a falar coisas muito doídas pra mim, assim. Sabe? Me rejeitar, de uma certa maneira. Rejeitar é uma palavra muito forte, mas ele surtou, gente, ele surtou, né? E aí, passou um tempo. Eu sofri muito, eu sofri como eu jamais tinha sofrido, porque é o amor da minha vida e o amor pra minha vida, né? Falando que é difícil, que não daria certo, sabe? A pessoa não enxerga com os mesmos olhos que o meu. E aí, beleza, passou um tempo, eu já tava me recuperando, nos paramos de falar por um mês, mais ou menos, e aí foi quando ele voltou a falar comigo, e assim, respondendo status e tal, começou a puxar assunto. Eu sei dizer que a gente voltou a se falar e começamos a planejar muitas coisas juntos novamente. E aí, beleza. Houve um momento que ele falou: eu vou, né, pra onde você mora, a gente vai viver junto, como amigos e tal. Mas eu falei: olha, eu não gosto de você como amigo apenas. E eu não. Enfim, eu fiquei falando que ele não viria, que ele não viria, que ele não viria. Eu fiquei jogando isso pra frente muito tempo, jogando pra frente. Eu sei dizer que no final de um ano ele veio. Ele simplesmente comprou a passagem e veio. Quando ele comprou a passagem e veio, foi no momento que eu não acreditei. Nós passamos 6 meses juntos, que hoje, né, nesse mês, ele chegou em dezembro, dia 28. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então foram 6 meses, quase chegando no sétimo. Ele falou que ia visitar a família no outro estado. E aí hoje mesmo, ele me mandou uma mensagem dizendo que, enfim, que era pra eu seguir minha vida e tal, me bloqueou, só que aí eu chamei ele por um outro número que eu tenho, do trabalho em si. Ele me chamou e, quer dizer, eu chamei ele no caso, voltamos a nos falar no outro, mas não tá dando muito certo. E eu tinha surtado, eu surtei. Eu fiquei frio, eu fiquei distante, eu surtei, simplesmente eu não tinha aprendido a lição. E algo já me dizia que isso iria acontecer, sabe? Eu já sabia quando ele falou que ia para
para o estado onde a família dele mora, eu já sabia que ele iria surtar, eu já sabia que ele iria, na verdade. Eu sempre soube, eu sou muito sensitivo, sei lá, é muito estranho. E assim, a minha voz, na primeira vez que ele surtou, ela simplesmente falou pra mim: tenha calma que ele vai voltar, você é dele, ele é seu. Tenha calma que ele vai voltar, ele é seu e você é dele. E agora ela me fala a mesma coisa, pra eu ter calma, paciência, que relacionamento é assim, então ele vai voltar. Ela me fala isso, ele vai voltar pra eu ter calma e paciência, que eu sou dele e ele é meu. E é isso, gente. Só que assim, eu não consigo sentir nada, sabe? Eu falo aqui agora, eu até consigo chorar, que eu acho que é porque eu tô falando com outra pessoa, eu tô desabafando com outra pessoa, mas isso ficou tão retido dentro de mim que eu não conseguia falar nada, eu não conseguia expressar mais nada, eu simplesmente parei até mesmo de pensar. Nesse momento agora que eu tô falando aqui, eu não sei nem se esse vídeo vai pro ar. Se alguém esteja vendo esse vídeo, eu não tô nem aí também, né? Eu sei dizer que é uma coisa que assim, é muito estranho, eu não sei o que sentir, eu não sei o que pensar. Basicamente é isso.